Aqui Mateus 13, do 55 ao 58. Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. A incredulidade deles gerou um fruto de desonra no coração deles. Eles não conseguiam ter honra para com Jesus, eles não conseguiam ver Jesus como Deus, mesmo com os milagres que Jesus estava fazendo. Então, de certa forma, naquele lugar ali, os céus ficaram fechados, porque a falta de honra, ela bloqueia o sobrenatural. Ela bloqueia os milagres de Jesus. Jesus queria fazer milagres ali, ele queria. Mas a falta de honra daquele povo com ele, porque viu Jesus como homem. Não é ele o carpinteiro? A gente não conhece as irmãs dele. Ficavam vendo a parte superficial. Eles não queriam olhar a profundidade da personalidade de Jesus e das coisas que ele estava fazendo. E isso impediu que eles recebessem o melhor de Deus naquele momento. Quando a gente desonra os nossos pais, nossos líderes, nossos pastores, nós colocamos um teto de bronze em cima das nossas cabeças, impedindo que a chuva de Deus caia em nós, em nossas vidas. A gente se torna uma terra seca e frutífera, nos tornamos pessoas amarguradas, pessoas que não têm contato com os milagres de Jesus. Então a gente se torna aquele crente que não tem mais testemunho para contar, que não acontece nada sobrenatural na nossa vida. Então, às vezes, a gente está numa luta, a gente está passando por uma situação, a gente não sabe que a gente está passando por aquilo, mas é porque não tem honra no nosso coração. A gente não está honrando os nossos pais, os nossos líderes. E a gente se torna uma terra infrutífera, uma terra seca. A gente não dá mais fruto, a gente não faz mais nada, não produz nada bom para Deus, nada bom para a igreja, para os nossos líderes. A gente fica aquela pessoa ali esquentando o banco da igreja, literalmente. Vai ali para a igreja e nada acontece na vida da gente. Porque a gente está com desonra dentro do nosso coração. A incredulidade. Uma coisa vai gerando a outra, na verdade. Normalmente, o que gera desonra é o orgulho e a rebeldia. Quando a gente acha que sabe mais do que os outros. Acha que sabe mais do que os nossos pais. Ah, minha mãe me deu esse conselho. Ah, minha mãe não sabe de nada, não. Vou dar ouvido para ela, não. Ah, meu pastor, quem é ele para se meter na minha vida, para me dizer isso? Ele não sabe o que eu passei. Eu não vou ouvir conselhos de ninguém, não. Agora eu vou andar segundo os conselhos dos homens. Ainda usa versículos da Bíblia para distorcer algumas coisas. Porque se Deus colocou aquele líder nas nossas vidas, é porque a gente tem que honrar e tem que obedecer e tem que ouvir a direção que ele dá pra gente. Então o orgulho, ele gera essa desonra e o orgulho é a raiz de todos os males. Porque quando você tem orgulho, você acha que você é melhor, acha que você não precisa daquele conselho, você desonra com o teu coração e aí você impede as coisas de acontecerem na sua vida. A gente acaba não aplicando nenhum ensinamento que a gente recebe, nem dos nossos pais, nem dos nossos líderes, dos nossos professores, como o Kaique falou ainda agora. E dessa forma a gente fica dando volta no deserto, passando sempre pela mesma prova, passa a vida inteira com o mesmo problema. Vocês já conheceram gente assim, que está sempre contando o mesmo problema? Por que ela está com o mesmo problema? Porque ela não foi aprovada. Ela está naquela prova ali até ela ser aprovada. Deus não vai permitir que você passe numa prova sem ter aprendido aquilo que ele colocou para você aprender. E às vezes até o que ele quer que você aprenda é ter honra pelas coisas, pelos seus compromissos, pelas suas obrigações, honrar as comunhões do seu ministério, honrar os horários das suas escalas, honrar mesmo aquilo que você foi chamado para fazer. Amém. Honrar os teus líderes, servindo eles, fazendo o que eles te pediram, na data que eles te pediram. Então, a gente fica com esses problemas a vida inteira, como eu falei. E até mesmo depois de convertido, a gente coloca uma placa em alguma área da nossa vida dizendo: proibida a entrada. Naquela área ali você não deixa Jesus atuar, não deixa Jesus agir. Você fala: não, aqui não. Aqui Deus não vai entrar, não. Aqui Deus não vai mexer, não. E você fica ali, ó, com aquele quartinho escuro, você não deixa Jesus iluminar e você fica ali travado. A sua vida não cresce. Você vê gente entrando na igreja depois de você, a pessoa vai flutuando, vai tendo várias experiências e você vai ficando para trás. E essa área sempre se torna uma área problemática. Então, qual foi a conclusão que eu tirei dessa questão da falta de honra? O orgulho gera desonra, que gera falta de fé, que gera os céus fechados sobre as nossas vidas. O que significa desonra?
Desonra é descrédito, ofensa grave, desconsideração, desrespeito. Isso tudo é desonra. E era isso que estava no coração daquelas pessoas quando falaram isso de Jesus. Essa desonra, esse desrespeito. Quem é esse qualquer? Um carpinteiro? Tipo, quem é ele? O que ele está aqui falando? Quem é esse cara? O que ele está fazendo? E isso impediu que eles recebessem coisas maravilhosas. Talvez problemas ali de vida inteira, talvez casos de endemoniamento na família, poderia ter sido resolvido naquela hora se eles tivessem colocado o coração deles em honra a Jesus naquele momento. E em Mateus 15, 8, vamos ver aqui. Mateus 15, 8. Jesus fala assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então a verdadeira honra, ela não está nas palavras, ela está no coração. Porque que adianta falar assim, poxa, Nathalie, tô aí, vamos lá, estamos juntos aqui, vamos ficar junto no ministério, eu tô honrando ela com os lábios, tô bajulando, tô elogiando, tô dando presente, mas o meu coração não enxerga ela como minha líder, não enxerga a direção, eu peço um conselho pra ela, tipo, esse conselho dela aí nada a ver. Eu saio, falo pra ela que o conselho foi ótimo, chega depois eu não aplico isso na minha vida. Então, na verdade, eu honrei ela com os meus lábios, mas não honrei ela com o meu coração. Em Mateus 21, 28, eu não vou ler, vou só explicar, tem uma parábola dos 2 filhos que o pai pede para eles trabalharem no campo. Um dos filhos fala que vai. Vou lá, pai, beleza, ele não vai. O que ele fez? Ele honrou o pai dele com as palavras dele, mas ele não honrou com o coração. Aquela honra não estava dentro do coração dele, ele fez uma fita ali com o pai. O outro irmão disse que não ia, mas depois foi. Tudo bem, ele não honrou com as palavras, mas ele honrou com o coração. Ele foi lá e fez o que o pai pediu. Na verdade, o que a gente tem que extrair de lição dessa história aqui? A gente tem que honrar com as 2 coisas, com a palavra e com o coração. E na Bíblia, tem uma mulher que ela honrou a Jesus com a boca fechada, sem falar nada. É a mulher do fluxo de sangue. Eu vou ler a história dela aqui, mais pra frente. Mas a gente pode se perguntar, né? Como é que a gente pode ver os céus abertos sobre a nossa vida? Como a gente pode viver os milagres de Jesus, receber essa chuva, frutificar, resolver essa área problemática? Em primeiro lugar, com uma atitude de arrependimento, confissão de pecados, de humilhação mesmo, pedido de perdão para quem a gente desonrou, se é a nossa mãe, se é o nosso pai, se é o nosso professor, nosso pastor. E se a gente for humilde, vai ser muito mais fácil a gente aprender a honrar, porque um orgulhoso ele não consegue honrar, só humilde consegue honrar, aprender a honrar de verdade. Então a gente vai ver esse exemplo dessa mulher agora, que honrou Jesus sem abrir a boca, em Mateus 9, a partir do versículo 20. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. E voltando, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a tua fé te curou. E desde aquele momento, instantaneamente, a mulher ficou curada. Que linda essa honra que ela deu a Jesus, né? Que ato bonito que essa mulher fez, né? Aqui na palavra diz, pois dizia a si mesma. Na verdade, ela estava pensando. Ela não honrou Jesus com as palavras, ela honrou Jesus de boca fechada. Ela estava pensando, se eu apenas tocar as vestes dele, eu vou ser curada. Olha que lindo isso. Enquanto o pessoal da terra dele estava, quem é esse cara? Essa mulher, ela falou, se eu apenas tocar as vestes dele, eu vou ser curada. Quanta honra, né, que ela estava no coração dela de pensar dessa forma. E essa atitude dela foi bem diferente da atitude de Nicodemos, que honrou Jesus com as palavras, chamando ele de bom mestre. Mas, na verdade, ele foi se encontrar com Jesus escondido, porque ele não queria que os outros fariseus vissem aquele encontro. Então, na verdade, ele estava honrando com os lábios, mas o coração dele não estava honrando. Isso não é a verdadeira honra, né? Fazia 12 anos que ela estava com o mesmo problema. Aí a gente pode se perguntar, né? Quanto tempo eu estou com o mesmo problema? Quanto tempo você está com o mesmo problema? Quanto tempo cada um aqui tem o mesmo problema? Qual área da nossa vida que está sangrando? Será que é a nossa área sentimental? Será que é a nossa área profissional? Nossa área familiar? Qual área que está sangrando? Como essa mulher estava sangrando, há 12 anos que ela estava sangrando. E ela, naquele momento, ela viu a chance dela ser curada. E quantas vezes a gente tem a chance de ser curado e a gente deixa passar porque a gente está com o nosso coração incrédulo, porque falta fé, falta humildade nas nossas vidas. Não é verdade? Essa mulher, ela não quis ser o centro das atenções. Ela reconheceu a autoridade de Jesus e isso gerou uma fé inabalável nela. E ela foi curada. Os céus se abriram sobre a vida dela naquele momento. Então, a humildade gera honra, que gera fé, que gera os céus abertos com os milagres na nossa vida. O que significa honra? Significa respeito. E no dicionário eu achei uma descrição muito interessante.
tá assim: glória, estima que acompanha virtude e talento. Em Marcos, a mesma história dessa mulher do fluxo de sangue ela é contada, mas com um detalhe a mais, que não tem em Mateus. Jesus perguntou: quem me tocou? Como é que ele sentiu que alguém tocou ele se foi na roupa? É a mesma coisa que o Lúcio não estiver vendo e eu fizer assim. Como é que ele sentiu aquilo? Como é que ele sentiu o toque daquela mulher? Ele disse, porque de mim saiu virtude. Naquele momento saiu virtude de Jesus. O que é virtude? Em outras traduções saiu o poder de Jesus. Foi o poder que curou aquela mulher naquela hora. Essas características, virtude e cura, são características presentes no Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus que ficou entre nós quando ele ressuscitou e que habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Então, dentro de nós também nós temos também essas virtudes, né? Nós temos poder para curar, por quê? Por causa do Espírito Santo que habita em nós. Então, a honra daquela mulher extraiu coisas boas de Jesus, virtude e milagres para a solução de problemas que acompanham a gente há muito tempo. Se nós honrarmos os nossos líderes, nossos pais, nossos irmãos em geral, vamos extrair deles virtude e poder que estão presentes no Espírito Santo. Vamos extrair coisas boas que vão aumentar a nossa fé, que vão nos libertar de cativeiros, nos curar, transformar a nossa vida e nos fortalecer. Esse líder e esse irmão, eles vão ser um canal de Deus para poder fazer milagres em nossas vidas, né? Você vai extrair as coisas boas desse irmão. Vamos extrair dessas pessoas conforme a medida da nossa honra e a medida da nossa fé. Eu vou dar dois exemplos rapidinho para vocês. A minha vizinha, ela estava com muita dor, ela estava com uma cara assim transtornada, sabe? E ela com o coração dela, ela me honrou porque ela acreditava que eu era uma mulher de Deus. Ela via ali minha busca, ela me conhecia, viu meu testemunho ali na vila, na minha casa ali. E eu falei assim, eu posso fazer uma oração por você? Ela falou, pode. Eu fiz uma oração. Na mesma hora a dor dela passou. Mas não é por minha causa, não é para honrar e glorificar o meu nome. É porque ela teve honra que o Espírito Santo que habita em mim poderia curar aquela dor dela. Na verdade, talvez se ela não tivesse, nada ia acontecer. Ela ia continuar com aquela dor. Ela extraiu de mim virtude e poder que curou aquela dor dela. Porque ela creu que eu era uma mulher de Deus e que o Espírito Santo estava em mim. Eu tenho uma grande amiga que ela também me honra, ela também crê que o Espírito Santo habita em mim. E diversas vezes, quando a gente ora, quando eu oro por ela, cadeias quebram na vida dela, ela recebe libertações. Por quê? Porque ela me honra, ela toca em mim com aquela honra que a mulher do fluxo de sangue tocou Jesus. Então, quando você toca o seu líder com honra, você vai extrair dele o melhor que ele tem do Espírito Santo dentro dele. Então, você vai produzir cada vez mais a unção desse líder quando você tocar ele com honra. Isso eu entendi isso quase como uma lei espiritual, assim, sabe? E eu tenho outras amigas que não me honram tanto e que não extraem coisas assim, tão maravilhosas que essa minha outra amiga extrai. Algumas amigas que não acreditam em profecia, então elas não levam a sério as coisas que Deus dá pra gente falar pra elas. Então acaba que Deus acaba não me dando coisa pra falar pra elas, me dá coisa pra falar pra outras pessoas que têm honra no coração, que sabem que aquilo vem de Deus. Então isso é um princípio mesmo, né, de honra. A tua honra extrai o melhor do teu líder. Isso vai desde o púlpito até uma oração que alguém faz por você. Se vem um pregador na igreja, você olha para a aparência dele e julga ele pela aparência, acha, o que esse cara vai me dizer? Às vezes o cara fala errado. Aí você tem faculdade, você não honra ele com o teu coração. Pô, que esse cara tá falando errado, não vai sair nada de bom daí. Então, a partir daquele momento, a pregação que saiu daquele púlpito, ela não vai produzir efeito nenhum em você, porque seu coração tá com desonra. Todo mundo vai estar recebendo, mas os céus vão estar fechados só na sua cabeça. Então, para você receber coisas de Deus, para receber milagres, o seu coração tem que estar em honra. Senão você não recebe, você fica uma terra seca mesmo, você não recebe a chuva de Deus. Da mesma forma, se vocês não tiverem honra no meu coração por mim nessa hora, o que eu estou falando aqui para vocês também não vai fazer efeito nenhum. Agora, se vocês tiverem honra no coração de vocês, isso que eu estou falando agora vai fazer um efeito. Amém. Em Salmos 119, no versículo 120, o salmista fala assim: o meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos. O arrepio é uma sensação dada pelo Espírito Santo. Todo mundo aqui já sentiu, né? É maravilhoso sentir isso. É o toque do Espírito Santo na sua vida, não é verdade? E esse arrepio essa sensação é dada pelo Espírito Santo ao que honra, ao que teme e ao que respeita. Então, o que é o temor? É um sentimento de respeito e reverência. A honra, ela atrai o sobrenatural e extrai virtude, poder do Espírito Santo. Amém? Amém. Isso foi o que Deus falou comigo sobre a honra. Vamos pegar sobre honra aí até amanhã.